que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Queridos e amados irmãos, vaso de honra ou vaso de desonra? O que temos sido? O que temos sido diante de Deus? O que temos sido no meio desta sociedade? Vaso de santificação e honra ou vaso de impureza, imundícia, de ira e de desonra? A maioria tem sido vaso de desonra. A maioria tem sido pessoas que desonram o nome de Jesus, que dão mau testemunho, mau exemplo do caráter e conduta de Jesus Cristo em suas vidas. Mas Deus nos chama para ser vasos de honra, para que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra, o nosso vaso, a nossa vida em santificação, nos abstenhamos da prostituição, da impureza, da sensualidade, em ser sensuais, para ser vasos de santificação e vasos de honra nas mãos do Senhor. Deus disse sobre Paulo para Ananias: vai, Ananias, porque este para mim é um vaso escolhido. Em Jeremias capítulo 18, Deus disse para Jeremias: desce à casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias desce lá, ele vê o olheiro trabalhando sobre o vaso. Então Deus disse para ele: Jeremias, assim sois vós na minha mão, Israel, são um vaso em minhas mãos. Vocês são um vaso nas mãos do olheiro. O olheiro é o Senhor Deus, que tem poder para fazer o vaso, uns para honra e outros para desonra. E a Bíblia diz que aqueles que purificarem a si mesmos diante do Senhor serão vasos de honra na presença de Deus. Então você tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? O seu corpo tem sido o corpo de honra para o teu marido, para a tua esposa, para a igreja do Senhor, para as pessoas que convivem com você? Ou tem sido um corpo de desonra? Vestes que desonram, que maculam a santidade de Cristo em sua vida. Porque o que eu prego não é usos e costumes, que mulher deve se vestir de tal maneira, que homem deve se vestir de outra tal maneira. Mas o que eu prego é que aquele que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, esse vai o conduzir, o Espírito Santo, a esse mesmo a santificação. Então esse crente, este irmão, esta irmã, não vai conseguir andar por aí com seu corpo, com suas partes íntimas, com coisas sensuais, ou com uma vaidade exagerada, extravagante, roupas extravagantes, joias extravagantes, pessoas que dão mais valor às roupas caras, às roupas de marcas, do que a ter um espírito diante de Deus em humildade e em verdade. São vasos de desonra, que se vestem sensualmente para chamar a atenção de homens de mulheres, que se vestem de uma maneira escandalosa para defraudar, para despertar desejos alheios no próximo, pecaminosos. Aqueles que são vasos de honra, de santificação, sabem se vestir, sabem como falar, como agir. De suas palavras saem palavras de Deus, palavras de salvação, não palavras de murmuração, palavrões, coisas erradas. Estes são vasos de desonra. Deus nos chamou para ser vasos de honra, para honrarmos o nome dele, com nossos lábios, com nossas vestes, com o nosso corpo, porque aqui está dizendo de corpo. O vaso é o corpo nosso, e o nosso corpo deve ser possuído por santificação e honra diante do Senhor. Então, se você quer ser um vaso de Deus, um vaso nas mãos do olheiro, saiba como se vestir, saiba como falar, de acordo com as palavras de Deus, como pensar, de acordo com os pensamentos e a mente de Cristo, os pensamentos bons, de boa fama, de tudo que é perfeito, tudo que é louvável, como diz Filipenses, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Sabe como falar, a boca fala o que está cheio o coração, sabe como agir. É um vaso de honra que traz honra e santificação para o nome de Deus, diante do seu trabalho, diante de sua família, de sua igreja. É uma pessoa que se porta em santidade, em temor e temor diante de Deus, diante de Cristo, pois nela habita o Espírito Santo, a qual tem como a sua função principal na vida de um salvo o santificar até a vida
vinda de Jesus Cristo na terra, o trazer a santidade, o trazer a pureza, o trazer cada vez mais a santificação diante de Deus, pelas palavras do Senhor. Então devemos buscar a santificação, buscar cada vez mais estar santificados em Deus e para Deus, pois essa é a vontade de Deus para nós. Seja um vaso de honra, que o teu corpo, espírito e alma sejam santificados diante de Deus. Seja um vaso de honra, que traz honras para o nome do Senhor Deus. Vaso de honra ou vaso de desonra? O que são, o que somos, o que vamos ser a partir de hoje? Se você tem sido um vaso de desonra, que a partir de hoje você possa buscar a purificação pela palavra, pela uma vida com Deus, para então se tornar um vaso que honra o nome de Deus. Pois a Bíblia diz em Romanos que o nome de Deus é blasfemado todos os dias pelos gentios por nossa causa, por nosso mau exemplo, por nosso mau testemunho. Então seja você uma lâmpada para esse mundo, uma luz nesse mundo, um sal para esta terra, um vaso de honra nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. Assim como Jeremias foi, assim como Paulo foi um vaso escolhido para honrar o nome de Deus, que você seja um vaso para honrar o nome do teu Criador, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta palavra, pedimos ao Senhor que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do oleiro, para a honra e para a glória do nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém.